Quando a velocidade era nula ou inferior aos 60 km por hora, o teleférico empreendia a subida. Às 13 horas, aproveitando o transporte dos últimos blocos, o primeiro grupo da equipe do Cavalo de Troia, 12 dos 61 membros, embarcou nas cabinas, rumo ao topo. Eu fui com Curtis e com 3 oficiais israelitas. O nosso teleférico, o vermelho, estava praticamente ocupado com a última das 26 misteriosas pedras que já tinham sido enviadas para o alto do rochedo. Nunca esquecerei aqueles momentos de tensão. Após termos feito metade dos 799 metros do percurso, o telefone do guarda-freios tocou. O militar que substituíra o vigilante e o condutor habitual do teleférico respondeu com um seco e preocupante "está bem". Paramos. E a cabina ficou imóvel sobre o vazio, a uns 780 pés de altura. Talvez a expressão imóvel não seja correta, porque as rajadas de vento começaram a assobiar entre os cabos, fazendo-nos oscilar como uma pena. Os israelitas verificaram a segurança da pedra, e ao repararem na minha palidez, sorriram zombeteiramente. Agarrado às barras horizontais de segurança, evitei olhar para o abismo, concentrando a minha atenção na escassa decoração da frágil cabina. Carga máxima: 40 mais uma pessoa ou 2.600 quilos. Não fumar. Meu Deus, os ganchos resistiriam àquela tensão. O vento sul continuava a fustigar-nos, fazendo ranger o L metálico que unia o teto do teleférico aos grossos cabos de aço. Instintivamente desviei o olhar do segundo letreiro. 262 metros. Queda vertical. Quem teria tido a ideia de colocar ali um aviso tão macabro? Capacidade por hora: 640 pessoas. A cabina continuava a oscilar, comprometendo nosso precário equilíbrio. Tentei dominar o medo, porque ocultá-lo? Começando a fazer um inútil cálculo mental. O anemocinemógrafo, um dos mais completos aparelhos usados na meteorologia para medir a velocidade e a força do vento, costuma ser constituído por um catavento registrador, um anemômetro que registra o percurso do vento e um registrador de rajadas que se baseia no chamado tubo de Pitot. N. Do M. Se a extensão do percurso é de quase 800 metros e a capacidade máxima por viagem é de 41 pessoas, isso representa um total de 15 viagens por hora ou, o que é a mesma coisa, uma deslocação cada 4 minutos. Se estivermos mais ou menos à metade do caminho, ainda faltam 2 minutos ou mais para pisar esse maldito cume hegemon York. Esse deve ser o fabricante, pensei. Ou serão os suíços? Tanto fazia. A única coisa que eu desejava era que o material resistisse. Sem dar por isso, estava a utilizar um dos sistemas de descompressão mental para situações de emergência, que são ensinados a todos os astronautas no Instituto da Força Aérea Norte-Americana em Ohio. Tratava-se, sem perder de vista o problema principal, de desviar a atenção do piloto para outros assuntos, evitando assim uma queda emocional. O general deve ter adivinhado a minha situação e os meus pensamentos. E, apontando para as fotografias de uns rapazes e um pequeno vaso com um cravo, tudo isto sobre o painel de comando do guarda-freios, brincou com os oficiais perguntando-lhe se aquilo, propriedade, sem dúvida, de algum dos guarda-freios oficiais, também fazia parte da Operação Eleazar. Os militares israelitas aceitaram com prazer o relaxante comentário, esquecendo por alguns instantes a nossa delicada situação. A verdade é que os meticulosos israelitas corrigiram o pequeno descuido quando chegamos ao topo, fazendo desaparecer da cabina os retratos e a flor. Finalmente, o vento amainou e o toque do telefone foi para dar o esperado sinal para continuar a subida. Por volta das 14 horas, depois de aguentar 10 longos minutos de violenta imobilização sobre o abismo, a cabina número 2 estacionou na plataforma de embarque da montanha, a 60 pés abaixo do topo. Poucas vezes na minha vida desejei com tanta vontade pisar terra firme. Os engenheiros militares israelitas e o resto dos nossos amigos esperavam-nos com impaciência. E, sem qualquer demora, os técnicos desengancharam a pedra alaranjada, fazendo rodar a plataforma até ao estreito passadiço de terra entre o terminal do teleférico e a já referida encosta avermelhada de Masada.
As barreiras de ferro que habitualmente indicam os caminhos de entrada e saída dos passageiros das cabinas também tinham sido desmontadas, para facilitar a movimentação dos blocos. Fiquei perplexo. Sobre as nossas cabeças, mesmo na borda do cume, os israelitas tinham montado uma grua que, em questão de minutos, começou a içar a carga. Desta forma resolvia-se o incômodo desnível que separa o terminal da meseta propriamente dita. Ao percorrer os 120 metros do estreito passadiço que sobe pela vertente oriental de Massada, o único acesso que vai da base do teleférico ao cume, compreendi também que o transporte dos blocos por aquele passadiço de 3 metros de largura teria sido tão penoso quanto ineficiente. No final desse carreiro havia uma pequena casamata de cimento, que fazia às vezes de local de controle e de venda de mapas das ruínas, e que teria impedido também a passagem das pedras. Quando, finalmente, pusemos os nossos pés no cume, um misto de emoção e curiosidade se apoderou de toda a equipe. O vento continuava a fustigar aquela incrível plataforma natural, trazendo do sul uma neblina que se arrastava lentamente pela poeira e pela terra ressequida do cume. Aquele seria, se não houvesse alterações, o nosso local de lançamento. A árida e majestosa beleza de Massada me cativaria minuto a minuto. A ocidente recortavam-se os suaves montes arredondados e os alcantilados amarelados do deserto da Judéia, milagrosamente vivos em movimento, devido às dezenas de cascatas e ribeiros serpenteantes que, transportando a água das chuvas, corriam imparáveis em direção à margem ocidental do Mar Morto. Durante a minha estada em Massada pude compreender como aqueles vadi tinham alimentado com as suas águas turbulentas as gigantescas cisternas mandadas escavar na rocha viva por Herodes, o Grande. Em frente à montanha, a uns 3 quilômetros para leste, as águas verde-azuladas do Mar Morto refletiam aqui e ali como um espelho. Os raios do sol conseguiam atravessar em alguns lugares as baixas nuvens negras e atingir a superfície do lago salgado em belíssimas selagens. E ao longe, à beira-mar, oásis de Engedi. Curtis afastou-me destas primeiras observações. A equipe do cavalo de Troia já se dirigia, na companhia do chefe do acampamento e de Baat, o supervisor, para a zona sul da meseta. Era espantoso. Junto à grua estavam amontoados grande parte dos blocos de pedra que tinham sido transportados pelo teleférico. Vários tratores de lagartas transportavam sem interrupção os blocos pelo centro da meseta em direção a uma comprida paliçada de madeira que separava a parte sul de Massada do resto da meseta. Mas, como teriam conseguido colocar aquelas pesadas máquinas no alto do rochedo? Claro que era impossível terem subido sozinhas, e também não cabiam nos teleféricos. A explicação seria dada nessa mesma noite. A paliçada, porque era disso que realmente se tratava, fora erguida pelos israelitas com troncos grossos firmemente enterrados. Tinha altura suficiente, uns 4 metros, para que nada do que viesse acontecendo do outro lado pudesse ser captado nas ruínas do setor norte. Ao atravessar o largo portão por onde entravam, incansáveis, os tratores, um espetáculo insólito surgiu diante dos meus olhos. À direita desce o único acesso, bem junto dos restos da muralha do lado oeste de Massada, o exército israelita instalara 10 grandes tendas de campanha, alinhadas em 2 fileiras. A seguir a estas, também na linha da casamata herodiana, os israelitas tinham montado 2 barracões. A pouca distância das negras tendas quadradas, já servia de refeitório para os técnicos e militares que, a julgar pelo que via, deviam estar há algum tempo naquele lugar. O outro, muito mais pequeno, estava situado a uns 20 metros do primeiro barracão, e praticamente encostado à chamada Lagoa Grande, uma das poucas ruínas arqueológicas que, como nos informou o oficial, estava dentro do triângulo isósceles que constituía o acampamento Eleazar. Mas o que chamou logo a atenção do grupo foi uma enorme escavação, já concluída, aberta no centro geométrico do triângulo. Tinha 50 metros de comprimento por 30 de largura e 10 de profundidade. Ficamos atônitos com aquela impressionante piscina. Naquele momento ainda não sabíamos se o general estava a par da enigmática e audaciosa escavação.
Mas, quando nos aproximamos e vimos no fundo alguns dos blocos de pedra alaranjada, começamos a perceber a verdadeira finalidade do fosso. Outra potente grua, apoiada na borda norte da escavação, recolhia os blocos e depositava-os no leito da piscina. Tanto as paredes como o fundo tinham sido cuidadosamente consolidados e cobertos com camadas de um material isolante. No canto sudoeste, um grupo de trabalhadores iluminava o fundo do tanque com as deslumbrantes chamas azuladas dos maçaricos. Alguns diretores do programa trocaram comigo e com Eliseu olhares significativos, procurando uma explicação para tal obra. Mas ninguém se atreveu a formular qualquer hipótese. Nas nossas costas, ao pé da paliçada empilhavam-se centenas de sacos que, presumi, deviam conter as toneladas de terra extraídas do enorme buraco. Os oficiais israelitas, silenciosos e divertidos, deixaram-nos bisbilhotar. Após alguns minutos, Iefet, o chefe de tão estranho acampamento, convidou-nos amavelmente a ir para o refeitório. O almoço estava pronto. Ali, finalmente, tiraríamos as dúvidas. Embora o barracão não tivesse aquecimento, a comida em abundância e o vinho do Hebron serenaram depressa os ânimos, fazendo com que nos esquecêssemos, momentaneamente, da torrente de interrogações que tinham se acumulado nas nossas mentes desde que puséramos os pés em Massada. À hora do café, quando os últimos engenheiros e militares israelitas acabaram de almoçar e se voltaram para os seus trabalhos, Baart, o supervisor, fechou a porta à chave.